Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pele e hoje tendo a honra de receber aqui Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, que é publicitário, formação publicitário, comunicador, e vamos estar falando sobre as diversas vertentes da comunicação. E ele, enquanto um rapaz jovem que optou por essa profissão, vai estar aqui conversando com a gente sobre esses caminhos. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Romilda. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Primeira vez no estado, debatendo um pouco sobre a publicidade, algo que eu gosto muito, a comunicação, uma coisa que eu sou apaixonado. E também, né, uma questão aliada à questão racial, que é algo que está inerente, né, à minha vida e aos desdobramentos do que eu faço. Matheus, você é nascido aqui no estado de Mato Grosso do Sul ou você é sul-mato-grossense de coração? Como que é isso? Eu sou sul-mato-grossense de coração. Surgi aqui, fui jogado em Mato Grosso do Sul. Eu nasci no interior de São Paulo, Presidente Venceslau. Minha família inteira é de lá, do interior, de Presidente Prudente. E aí aconteceu de uma época, um tio meu tá muito mal, né? E aí nós viemos para Campo Grande para ficar mais perto da minha avó, desse meu tio, ajudar a cuidar dele. E de lá para cá, fiquei em Campo Grande, virei mato-grossense e abraço as capivaras desde os 9 anos, mais ou menos, de idade. Tá vendo, gente? É isso. Tomou água de Campo Grande, não sai não, viu? Matheus, e você... Porque o que eu, Romilda, relaciono a comunicação, a publicidade com a sensibilidade para a arte. Porque para mim é isso, né? Tudo é arte, na verdade. Mas a comunicação, ela traz um quê de especial. E em que momento você se identifica com essa profissão? Olha, que é a publicidade. Eu me identifiquei, o ponto de partida foi perto do fim do ensino médio mesmo, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de comunicação, técnico em comunicação audiovisual, né? Entraram na minha sala de aula, assim, quando eu era bem jovem, na verdade oferecendo vários cursos, e eu entrei para técnico em eletrotécnica, uma coisa que não tinha nada a ver comigo. E lá dentro conhecia as pessoas que faziam comunicação, falei... Olhava assim a outra turma e falava, é aquela turma ali que eu gosto, na verdade eu acho que eu estou no caminho errado. E aí eu conversei com o coordenador do curso, eu consegui fazer a mudança e aí eu me reconheci enquanto comunicador. Na verdade, desde muito pequeno, assim, eu sempre fui muito... Tive o hábito de conversar, fui muito desinibido, né? Fazia coisas na escola e vendia, tipo, eu tinha aula de artesanato, as professoras me ensinavam as coisas, ensinava para todos os alunos, né, as coisas, a fazerem várias coisas de artesanato, eu pegava, vendia, eu me comunicava, eu sabia, sabe? Já então, empreendedor desde já todo empreendedor. Mas o ponto de partida crucial para levar a comunicação para o lado profissional foi quando eu entrei nesse curso de comunicação audiovisual e eu falei, eu quero cursar publicidade e propaganda, fui para o curso de publicidade e propaganda antes, conheci jornalismo porque eu passei pela Federal e fiquei um tempo lá, alguns anos, e depois fui de fato para publicidade e propaganda, que era o que eu queria, me formei e aí tem toda uma trajetória além disso. Eu não sei se eu pego algum pontinho, mas o ponto de partida foi curso técnico, sim. Ai, que bom. E você, da sua família, você é o único que tem a profissão atrelada à comunicação ou tem outros membros? Eu sou o único, sim. Eu tenho um tio, na verdade, que ele não chegou a se formar em publicidade e propaganda, mas começou a cursar, mas eu sou o único comunicador da família. E também o primeiro a se graduar da família. Parabéns, parabéns. Motivo de orgulho sempre. E você aqui no Mato Grosso do Sul, bom, você optou por morar, né? Vocês optaram por morar nessa cidade. E você vindo de uma região tão diferente, porque São Paulo, né? Cada região, eu digo sempre, que cada região ela tem a sua particularidade. Mas São Paulo, olhando para a questão racial negra, São Paulo você se vê mais? Ou depende muito da região de São Paulo? Como que é? Olha, como eu morava no interior e eu era muito jovem, eu nem me lembro, na verdade, como era essa questão. Mas eu acho que eu me reconheci em ambos os lugares, sabe? Muito, muito facilmente.
Talvez São Paulo tenha um pouco mais, né? Esse fator de pertencimento. Mas em mim foi uma coisa bem cedo mesmo, acho que... Você, a sua família sempre conversou abertamente sobre isso. Por que que eu digo isso, gente? Nós estamos conversando sobre a questão racial e, infelizmente, não são todas as famílias que trabalham essa temática dentro de casa, que trazem essa questão do pertencimento. E é muito, muito comum conversar com as pessoas, e eu não digo que isso esteja errado, certo? Mas é muito comum conversar com as pessoas e as pessoas dizerem que, olha, eu me descobri a partir de tal idade, eu me identifiquei a partir de tal idade. E eu fico muito encantada quando eu ouço das pessoas que não, na minha família sempre houve, não, eu me reconheci em vários lugares, porque é muito legal isso mostra Sim. como que nós estamos mudando e as coisas estão se encaminhando, né, entendendo que você vem de uma geração bem mais jovem que a minha, mas que bom ter esse entendimento e essa percepção de vida, sim. E você, então, desde cedo já se identificava como negro, como que foi isso para você? Assim, acho que nunca caiu assim a ficha, sou negro, mas acho que foi um processo bem natural. É claro que na minha mãe, tipo, vendo a minha família, a gente percebe alguns traços de assim, alisamento de cabelo, de, assim, né, de neutralizar, né, a nossa questão racial para sempre estar um pouco mais próximo e passar batido, né, de negar algumas lutas até, bom, mas pra gente foi um processo bem natural. Minha mãe, minha avó, foi bem tranquilo mesmo. Não teve um processo duro, assim, e nenhum estalo de me entender, não. Mas isso é muito interessante, que a gente tem até um caso bem recente, que é o do... aquele Alface, né, que era do BBB. Ele entrou no Big Brother, e daí depois, lá dentro, ele falou, não, pera, eu sou negro, eu me reconheço. Junto com outras pessoas, né, ele se sentiu pertencente e foi entendendo, né? O porquê de muitas coisas. O porquê de muitas coisas. E, ops, eu sou negro. Então, isso realmente acontece, é uma dádiva, assim, né? Porque você passa a entender as suas questões de porquê que você se relaciona de tal jeito com a sua família, com o seu companheiro ou companheira. A questão de pele, ela querendo ou não, ela... cerceia, né, muitas coisas do que a gente vive, então é importante entender isso. E aí quando você traz aqui a questão do Alface e esse momento de pertencimento, ele faz toda a diferença no que você traça para sua vida. Sim. Toda a diferença. Então, quando nós aqui abrimos o podcast Questão de Pele, fazem mais de 2 anos que nós estamos no ar, e você consegue perceber e entender a importância desse espaço. Entende, Matheus? Não só para a sua família, tendo em vista que você é o primeiro graduado, mas muitos outros também são os primeiros graduados dentro do núcleo familiar, mas ser o espelho para alguém. Claro. Sabe? Ser o espelho e se perceber quanto antes, isso muda e melhora muitas coisas. E no seu caso, você foi naturalmente, foi fluindo, é aqui que eu me encaixo. Sim. Isso é muito, muito bom, porque a gente sabe que o racismo estrutural ele está colocado. Lógico que você ter essa percepção não diminui, mas ajuda você a tomar as decisões e os enfrentamentos. Claro. Isso que você fala de que quando a gente se entende, a gente guia a nossa vida assim um pouco em cima disso, é muito fato. E para mim a realidade é muito do meu direcionamento, né? Eu sempre quis que o meu trabalho, por exemplo, que eu desenvolvo, ele tivesse um impacto social, sabe? Me dá uma coceira de eu estou fazendo alguma coisa, eu estou desenvolvendo alguma coisa em que eu não mude a minha realidade. É claro que não cabe a nós como uma obrigação, enquanto pessoa negra, querer mudar a realidade. Mas, assim, tá um pouco dentro de nós fazer com que os nossos próximos, né, estejam em um lugar melhor. E para minha vida, para os meus estudos, as pessoas que estiveram na minha vida também, assim, contribuíram para que eu tivesse esse olhar
para que eu não fosse mais só um publicitário que criasse campanhas bonitas e que fosse agradável aos olhos. Não, as coisas têm que fazer sentido, as coisas têm que impactar, têm que mudar, né? Tem que ser fonte de proposição de um mundo melhor. E eu acredito que o meu trabalho, espero que esteja fazendo isso, né? E que faça cada vez mais isso. Não, a publicidade, a comunicação atrelada à publicidade, ela é um dos eixos centrais de tudo, né? Porque se você não se comunica, não tem como produzir nada. Sim. E a publicidade, ela é uma das formas de comunicação, entende? E aí, como que é para você, enquanto profissional de publicidade e comunicação, você produzir um material onde você vê os seus ali? É muito interessante, né? Ter essa abertura, esse cuidado, né? É claro que hoje a gente tem muita dificuldade ainda, Romilda. Por quê? Principalmente em bancos de dados, de imagens, quando a gente coloca lá família sorrindo, nós não somos as primeiras famílias que aparecem, né? Uhum. Nós não somos vistos como uma família negra, não é a primeira imagem que aparece. Então existe uma defasagem no próprio meio da comunicação para que a gente encontre essas pessoas para mediatizá-las, né? Uhum. Em bancos de imagens, em diversas coisas. Mas é muito interessante porque a gente tem que ter esse olhar mesmo. Existe hoje esses bancos mais específicos que retratem as brasilidades, as pessoas negras. Então, a questão indígena, colocar indígena, né, na publicidade. Então, tem que ter esse cuidado, mas a gente ainda carece um pouco desses artefatos para que a gente consiga desenvolver cada vez melhor. Mas a gente tem dado um salto muito grande, cada vez mais, inclusive estando lá trabalhando onde eu trabalho hoje. E aonde você trabalha? Hoje eu trabalho na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, né? Uhum. Então, dentro da pasta da cidadania, a gente tem essas divisões, né? De tanto racial, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, das mulheres, diversas questões que a gente tem que ter um cuidado ao tratar para que essas pessoas sejam vistas e sejam bem divulgadas e suas lutas também, né? Entendi. Matheus, a comunicação, ela tem diversas vertentes. Cite pra gente 3 vertentes da comunicação, assim. Publicidade, o meio de comunicação. Qual seria? Dentro da comunicação, na verdade, a gente flui separar muito por veículos, né? Uhum. A comunicação por impresso, a comunicação televisiva, a comunicação de rádio, as redes sociais. Nessas diferentes vertentes a gente desenvolve diferentes trabalhos e segmenta para o que é necessário. Por exemplo, esse podcast, né, que no caso é mais para áudio, pode também estar nas redes sociais. Então a gente tem vivido um mix ali de tudo, né? De repente a TV está dentro da internet e existe uma dinâmica hoje muito maior. E em todas essas vertentes existe talvez a problemática de encontrar conteúdos relacionados às pessoas negras? Bom, hoje, principalmente com a internet muito mais difundida, né, a questão de encontrar conteúdos, eu acredito que já não seja tanto problema. Mas né? Qual o formato do conteúdo? É diferente do que a gente dizer, por exemplo, a gente se vê na televisão. A gente não se vê muito na televisão, uhum. né? A gente talvez se veja mais nas redes sociais, na internet, mas a gente está ocupando espaços ainda, né? Tem um podcast que eu gosto muito, inclusive, que chama 5%, que é um desses que eu acompanho e é extremamente bom, que ele trata, né, de... Nós somos 5% das pessoas em cargos de liderança no nosso país. Uhum. Então é muito pouco ainda, né? Tem muita gente negra, parda, preta ocupando esses espaços que a gente precisa ampliar mais. E ali existe um debate. É sempre bom a gente estar antenado nesses espaços para que a gente se pertença, né, cada vez mais e debata mais também. Certo. E você acha que, por exemplo, hoje o jornal impresso
há quem diga que daqui a um tempo não existirá mais. Você acredita nisso ou não? Não. É. Eu acho que os meios, eles se aperfeiçoam, né? Eles se desenvolvem, mas eu acho que o impresso não vai deixar de existir, tanto como a televisão não vai deixar de existir. Tem gente que diz, né, que logo a TV vai deixar de existir, mas eu acho que não. Acho que tudo pode se modificar, mas não que vá deixar de existir. Entendi. Que bom, né? Que bom. Matheus, você, como você disse, você está trabalhando na secretaria, certo? Você é um publicitário, trabalha a questão da comunicação, é um jovem negro que consegue, então, se firmar a partir da sua profissão. E nessa realidade do nosso estado, nós temos, hoje, a nossa população afro-sul-mato-grossense, ela passa de 52%. Você se sente contemplado em relação ao número de pessoas dentro dos cargos de poder? Por exemplo, você tem o acesso, até por trabalhar com a questão da publicidade, você permeia por todos os setores, de Sim. diversos lugares. Sim. Ainda é pouco o número de negros nesse espaço? Negros em cargos de chefias nesses espaços? Olha, sim, né? No contexto geral, a gente precisa ampliar, as empresas, as instituições, de modo geral, precisam ter políticas para que pessoas negras ocupem cada vez mais espaço, não só ocupem, mas se mantenham ali, né? Que haja dentro da empresa formas colaborativas de fazer com que essas pessoas cada vez mais estejam nesses espaços. Eu, por conta de assim, ter me instruído muito rápido, eu digo que a educação me salvou, sabe, Rô? As mulheres passaram, sempre tive muitos professores mulheres que, graças a Deus, me nutriram de muita sabedoria. Eu fui, minha vida, assim, o pessoal brinca quando eu conto, né? Fala, meu Deus do céu, aconteceu tudo isso, tão curto espaço de tempo. Então, tudo aconteceu muito rápido. E eu penso que talvez eu seja um pouco de uma exceçãozinha, assim, numa regra. Não que esteja no alto espaço hoje, que ocupa um alto cargo, não. Mas, assim, vendo os meus, eu sei, da nossa realidade, da minha realidade, sabe, eu sei que hoje, graças a Deus, eu ocupo um espaço que é importante, é de relevância. Mas quando a gente fala quando a gente vê, né, esses espaços, a gente precisa sim ampliar e dialogar sobre isso. Já vejo que muitas empresas desenvolvem, estão preocupadas, né, em ampliar esses espaços, mas a gente sabe que muitas ainda não, e é um grande número. É isso, lindo ter conversado com você, ouvir um pouco sobre o seu pensar em relação à questão racial, enquanto você se percebe, enquanto você, como profissional, gratidão por ter estado Imagina. aqui. Tá? Esse espaço está aberto para que você venha outras vezes. Eu que agradeço. Penso que é isso, sabe? Nós precisamos cada vez mais ecoar as nossas vozes para que outros possam ouvir. Sim. Tá? E quem quiser encontrar você, não sei, conhecer um pouco mais do Matheus Carvalho, como faz? Pode ser pelas redes sociais, eu acho. Meu Instagram é eumcarvalho, né? E no Facebook, as outras redes, acho, e LinkedIn, encontra como Matheus Carvalho, só. É isso. É isso? Bom, gratidão. Rô, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, espero que você saiba disso. Legal. E obrigado pela esses minutinhos aqui de diálogo. Obrigada a você por estar aqui. Olha, você acha que ia passar um moço bonito desse na minha frente e eu não ia ver, gente? Já sou tia Rô, mas ó, tá tudo normal. Brincadeira. Podcast Questão de Pele agradece. Muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo.